Olá, boa tarde. Quinta-feira, dia 19 de março de 2020. Está no ar o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, 12h33 agora. Quero agradecer desde já a sua companhia e audiência. Confira agora os destaques de hoje. Coronavírus. Vereadores aprovam requerimento para que Câmara possa realizar reuniões plenárias e temáticas de caráter extraordinário por meio virtual. Advogado trabalhista esclarece dúvidas dos trabalhadores em relação à pandemia. Projeto de lei do vereador Luiz Cirilo quer o acesso às informações de obras públicas de Campinas por meio do site da Prefeitura. E vereador Luiz Rossini quer que o Senado Federal aprove o projeto de lei que inclui os fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais no programa Estratégia de Saúde da Família. Ontem foi dia da 13ª reunião ordinária. Os vereadores discutiram e votaram 9 projetos. Confira agora o resultado completo da pauta. Aprovado em segunda discussão o projeto de autoria do prefeito que autoriza a pavimentação asfáltica nas vias públicas do município de Campinas por meio de celebração de contrato a ser firmado entre proprietários de imóveis e empresa especializada. Também de autoria do prefeito foi aprovado em segunda discussão o projeto que autoriza o Poder Executivo a utilizar recursos orçamentários para o aumento de capital da Companhia de Habitação Popular de Campinas, a Coab Campinas, no valor de 16 milhões de reais. Aprovado em turno único o projeto do presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, que concede o diploma de mérito empresarial José Bonifácio Coutinho Nogueira a Leandro Alberto Camargo. Também em turno único foi aprovado o projeto de autoria do vereador Luiz Rossini, que concede o diploma de mérito odontológico Dr. José Roberto Magalhães Teixeira ao Dr. Daniel Bocles. Aprovado em turno único o projeto dos vereadores Carmo Luiz e Luiz Rossini, que concede o diploma de honra ao mérito ao Instituto Penido Burnier pelo centenário de sua fundação. O Instituto Burnier é um hospital especializado em doença dos olhos e atua em Campinas desde 1920. Aprovado em primeira discussão o projeto do vereador Luiz Cirilo, que dispõe sobre o acesso às informações a respeito de obras públicas no município de Campinas por meio do site da Prefeitura Municipal. O projeto obriga o Poder Executivo a criar um site oficial da Prefeitura denominado Portal de Obras Públicas com informações sobre todas as obras que acontecem na cidade. O item 7 também foi aprovado. É o turno único de autoria do vereador Jorge Schneider, que inclui no calendário oficial do município de Campinas o Dia Mundial de Conscientização sobre a Síndrome de Edwards AT8. A data comemorativa será no dia 6 de maio. Aprovado em turno único o projeto de autoria do ex-vereador Cláudio da Farmácia, que concede o diploma de mérito digno de honra a pastor João Batista Martins de Sá ao pastor Daniel Cesarino. E por fim foi aprovado em turno único o projeto do vereador Luiz Rossini, que denomina como praça Rogério José Maciel a Praça 6 no loteamento Jardim Botânico, parte 2, no distrito de Souzas. Lembrando que você pode conferir todas as discussões e votações da 13ª reunião ordinária no YouTube e no Facebook da TV Câmara Campinas. Os vereadores aprovaram ontem um requerimento para que a Câmara possa realizar reuniões plenárias e temáticas de caráter extraordinário por meio virtual. Os vereadores aprovaram na reunião ordinária desta quarta-feira o requerimento que propõe que possam ser realizadas reuniões extraordinárias na casa, tanto plenárias quanto de comissões temáticas permanentes, de maneira virtual, por meio de sistema remoto. A medida foi proposta pela mesa da presidência para ser utilizada somente caso seja necessário suspender os trabalhos normais em virtude do avanço da pandemia do coronavírus. Presidente da Câmara, o vereador Marcos Bernardelli, diz que a Câmara tem a tecnologia necessária para fazer as reuniões à distância. É viável, o produto está sendo adquirido no dia do amanhã e nós vamos, na segunda-feira, fazer uma reunião plena lá no gabinete com todos os vereadores para que venhamos a decidir. Na hipótese de se suspender as reuniões presenciais, nós realizaremos as reuniões remotas. Na casa ficará apenas o presidente, um procurador
e os técnicos necessários, que se não me engano pelo número ali abordado são 2. E os vereadores ficarão ou nos seus escritórios ou nas suas residências. Desde o início da semana, a Câmara Municipal já tinha adotado medidas restritivas de circulação das pessoas aqui no prédio. Tanto que a reunião ordinária desta quarta-feira aconteceu assim, com o plenário vazio, sem o público, apenas um assessor por gabinete teve autorização para entrar aqui. Mas, no entendimento da mesa diretora, é preciso fazer mais. Isso é uma preocupação que já vem sendo demonstrada a partir da segunda-feira próxima passada, quando também em reunião plena, com a maioria esmagadora dos vereadores, nós decidimos a respeito da própria administração da casa, no que diz respeito a vocês, funcionários, quer os de gabinete, quer os efetivos em cada espaço que aqui ocupam, e também com relação aos parceiros. E o que é importante, que a decisão foi unânime e ela já vem sendo levada a efeito e nós não temos solução de continuidade e nenhum trabalho realizado. Aprovado no plenário, caberá à mesa diretora disciplinar o sistema remoto e as reuniões, mas isso deverá ocorrer nos próximos dias conforme a necessidade. Por enquanto, a próxima reunião ordinária continua marcada para acontecer no plenário na próxima segunda-feira. É uma demonstração de que adequando, por isso que nós demos essa semana para ver como as coisas elas encaminhariam. E está contento. Então esse requerimento de reuniões remotas é mais um instrumento para que possamos utilizar se necessário for. São os novos hábitos, né? Sem a presença de público por causa das restrições de circulação de pessoas por conta do avanço do coronavírus, a Comissão de Constituição e Legalidade aprova e dá sequência em 9 projetos de lei em tramitação aqui na Câmara. Na quarta reunião do ano da Comissão de Constituição e Legalidade, os vereadores aprovaram 9 projetos de lei em tramitação na Câmara Municipal. Dentre eles, o projeto de lei complementar 19 de 2020, de autoria do Executivo, que trata dos benefícios do Instituto de Previdência Social de Campinas, o CAMPREV, causou um debate acalorado entre os vereadores presentes ao encontro. Para o presidente da Constileg, Luiz Cirilo, os parlamentares estão atentos aos assuntos relevantes para a cidade que estão em tramitação na casa. Isso mostra que os vereadores estão participando. E essa discussão acalorada foi no sentido de haver posicionamentos divergentes, ambos os lados fundamentando, e isso acaba aumentando a nossa responsabilidade, tanto da comissão quanto dos vereadores, de discutir cada vez mais, de ouvir a população, porque tudo que se vota aqui acaba, de alguma maneira, refletindo na cidade. A reunião aconteceu sem a presença do público, uma vez que a Câmara restringiu a circulação de pessoas no prédio por causa do avanço da pandemia do coronavírus. No entanto, o encontro foi transmitido ao vivo pela TV Câmara para que a população acompanhe de casa. O vereador comentou a preocupação do Legislativo em manter a transparência. A Constileg ela tem que participar, né? Ela não pode ser uma ilha que decide de forma isolada. A cidade está preocupada, os moradores da cidade, os munícipes estão preocupados. E o que nós fizemos é o seguinte, nós proibimos a entrada de quem quer que seja, de funcionários, de munícipes, mas disponibilizamos o canal da TV Câmara para que todos pudessem acompanhar. E não teve votação polêmica, foi tudo tranquilo. Os projetos aprovados na Constileg seguem a tramitação na casa, de acordo com o presidente Luiz Cirilo. Já está em condições de caminhar para outras comissões de mérito, para que posteriormente, passando pelo mérito, o presidente possa colocar na pauta de votações. Vamos voltar a falar de saúde. Muitas dúvidas sobre como ficam os trabalhadores com a pandemia do novo coronavírus. O repórter Michel Amorim conversou com um advogado trabalhista que respondeu os principais questionamentos. O novo coronavírus mudou a rotina do trabalho e, para isso, nós viemos até o escritório do advogado Guilherme Gucci para tirar algumas dúvidas. Tudo bem, doutor? Vamos então à primeira pergunta. O empregador, ele pode antecipar as férias? Existem 2 tipos de férias, as coletivas e as individuais. A questão é que as férias individuais, elas precisam ser comunicadas com 30 dias de antecedência, enquanto que as férias coletivas, elas precisam ser comunicadas com 15 dias de antecedência. No entanto, a situação aqui é peculiar e é inédita. Então, acreditamos que, por esse fato, se enquadrar como uma força maior, existiria sim a possibilidade, mediante, no caso das férias individuais, que isso seja feito através de um termo individual com o empregado, assinado
no qual ele daria essa anuência, explicando todo o contexto da situação, e no caso das férias coletivas, que seja feito através de uma negociação com os sindicatos também da categoria, para que esse documento ele tenha maior força futuramente, em caso de qualquer discussão a respeito desse tema. Então, sim, haveria essa possibilidade de antecipação, e aí, no caso, apenas recomeçaria o seu período aquisitivo a partir dessa concessão das férias. Mesmo se o funcionário não completou ainda um ano? Mesmo na hipótese dele não ter completado um ano, seria possível. E ele pode deixar os funcionários fazer home office? Na questão do home office, seria possível o trabalho remoto mediante um aditivo contratual firmado entre o empregador e o empregado, prevendo todas as regras de como seria dada essa prestação do trabalho dia a dia. Como fica a questão de pagamento de internet, energia, luz? A questão das despesas é outro ponto que precisa ser colocado dentro, como vai ficar, né, quem vai arcar com despesas, e a questão também do fornecimento de equipamentos eletrônicos, se isso vai acontecer pelo empregador ou se o próprio empregado já possui seus equipamentos particulares para poder dar sequência ali no trabalho. Então a solução de fato é fazer um aditivo contratual com esse empregado, estabelecendo todas essas políticas do trabalho do home office, e ele assinar esse termo de que ele consentiu, de que ele concorda com essa solução, que seria um caminho bem adequado ali para até preservar o emprego e também garantir que a empresa continue a girar nesse momento tão difícil. A empresa, durante esse período que o trabalhador está em casa e mesmo assim trabalhando, fica isenta de pagar vale-refeição, vale-transporte, ou essa questão também tem que vir no termo aditivo contratual? É importante que essa questão do vale-refeição e do vale-transporte seja deliberada igualmente dentro desse aditivo contratual. E antes disso, que seja verificada a norma coletiva da categoria, então o acordo coletivo, a convenção coletiva, que trata do tema, para verificar se é possível realizar esse desconto. Esses dias de afastamento, eles podem ser descontados das férias? Os dias de afastamento não podem ser descontados das férias. As férias têm como essência garantir a saúde, a segurança, garantir o descanso do trabalhador, e não há essa flexibilidade de que você misture a questão do trabalho, ausências do período de trabalho com férias. O que acontece é que se ele falta determinado período, ele acaba gerando como reflexo uma diminuição do período de férias, desde que essas faltas sejam injustificadas. Mas fazer a compensação de períodos como se fosse um banco de horas envolvendo férias, isso não seria adequado. Quero agradecer a participação do senhor, de responder as dúvidas do pessoal de casa. E você aí, se tiver mais dúvidas, entre em contato com a gente pelo WhatsApp da TV Câmara Campinas. Muito obrigado pela oportunidade de explicar para a população, orientar a população nesse momento tão difícil dessa pandemia, os reflexos jurídicos que podem acontecer dentro do contrato de trabalho. Isso pode afetar tanto a preservação do emprego quanto a continuidade da atividade empresária. Então, muito importante, de fato, esse trabalho da mídia para que os reflexos sejam minimizados e que, ao final dessa pandemia aqui, todo mundo consiga prosseguir com suas vidas normalmente. Durante a 12ª reunião ordinária, o vereador Paulo Galtério protocolou 2 requerimentos pedindo informações à Prefeitura sobre o contrato firmado entre a municipalidade e a empresa que realiza o recolhimento do lixo na cidade. O recolhimento de lixo na cidade de Campinas é realizado por uma empresa particular. O parlamentar quer uma cópia deste contrato firmado com o município. O que eu quero saber é que, se todos os moradores pagam a taxa de lixo, né, se o valor pago pelo munícipe corresponde ao valor pago a título do contrato de lixo. Se isso tem um valor, se sobra algum dinheiro da taxa de lixo, ou se o valor que acaba se pagando pelo lixo é o valor do contrato, né? Muitas pessoas têm reclamado do alto preço da taxa do lixo. Dependendo da resposta da Prefeitura, e se for constatado que está sobrando dinheiro deste contrato, o parlamentar quer que a taxa seja reduzida para o ano seguinte. Eu acho que a primeira medida, se a taxa for abusiva, é assim: está sobrando dinheiro da taxa de lixo? Se está sobrando, joga no contrato do ano posterior e diminui a taxa do ano subsequente. Essa é a questão. O que não pode, assim, por exemplo, não estou dizendo que é o caso, se porventura nós estivermos recolhendo um valor muito maior a título de taxa de lixo,
né? Eu acho que não é correto se isso é bem superior ao valor que se paga pelo recolhimento do lixo em Campinas, para as empresas de iniciativa privada. Esta reclamação sobre a possível taxa de lixo alta partiu da população e, por isso, o vereador quer uma explicação sobre os valores. A população tem reclamado que o valor da taxa de lixo tem sido elevado. Eu, inclusive, já pedi como é feito o cálculo da taxa de lixo em Campinas. Mas a fórmula mais fácil é essa, é saber se o que está recolhendo é maior ou menor do que aquilo que se paga para as empresas privadas. Por isso eu quero saber quanto se recolheu e quanto se pagou. Voltando a falar sobre o impacto do novo coronavírus na nossa rotina. Os shopping centers que estão fechados a partir de hoje até o dia 30 de abril na cidade. Galeria, Iguatemi, Dom Pedro, Parque das Bandeiras e o Campinas Shopping. Esses estão fechados. Os que ainda mantêm a atividade, Unimart, Parque Prado e o Espásio Ouro Verde. Projeto de lei do vereador Luiz Cirilo quer as informações de obras públicas no site da Prefeitura. O projeto de lei de autoria do vereador Luiz Cirilo foi aprovado em primeira discussão. Nele, o parlamentar propõe que todas as informações referentes a obras públicas do município fiquem disponíveis no site da Prefeitura. A Prefeitura deverá disponibilizar, depois do projeto aprovado, no site, dentro do portal, um lugar de fácil acesso à população, para que ela possa saber qual será a obra, para ela possa saber o início da obra, o término da obra, o valor esperado que está programado para gastar aquela obra, o número da licitação, o número do contrato, o nome da empresa. Segundo o parlamentar, esta é uma forma de garantir que o serviço público seja feito de forma transparente, podendo a população também fiscalizar. Temos que facilitar o acesso. Não adianta colocar dentro do site de uma maneira que o cidadão não consiga de facilmente acessar essas informações. Tem que ter a transparência, mas tem que ter a facilidade ao oferecer esse serviço à população. Rápido intervalo e na volta a previsão do tempo para esta sexta-feira. Será que tem frente fria chegando? Tem reportagem com o vereador Luiz Rossini, uma agenda cultural diferente e o quadro F5. Não saia daí. Todo equipamento que é previsto no CTB para fazer parte ali do veículo são importantes. Triângulo, estepe, as chaves. Então, são materiais necessários, né, para quem viaja. Inclusive, ao ter problema numa viagem, como se for o caso de usar um acostamento, sinalize bem, evite ficar no acostamento também. Procure, se for possível, parar em um local seguro, numa base da polícia rodoviária, num posto de gasolina. Então, no contexto geral, tudo que faz parte da segurança do carro, faça uma revisão e deixe em condições, porque se você precisar, será muito bem vindo naquele momento. O Brasil terá, pela primeira vez, uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Último dia de verão, nesta madrugada começa o outono. E amanhã, uma frente fria já começa a se aproximar da cidade de Campinas, com queda de temperatura e possibilidade acentuada de chuva. O sol chega a aparecer entre nuvens e à tarde a instabilidade com a presença de chuva. Vamos às temperaturas então, porque elas vão começar a cair aqui na nossa cidade. Mínima de 22 graus e a máxima não passa dos 29 graus Celsius.
Voltando às informações aqui do Legislativo, o vereador Luiz Rossini fez uma moção para que o Senado Federal aprove a inclusão de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais no programa Estratégia Saúde da Família. A moção de número 60 é destinada ao Senado Federal. Nela, Luiz Rossini apela à aprovação do projeto de lei que inclui fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais no programa Estratégia Saúde da Família. Nossa moção apela ao Senado Federal à aprovação de um projeto de lei 34 de 2020, de autoria do senador Jorge Cajuru, que é do estado de Goiás, que propõe uma alteração na lei federal que cria o programa de Estratégia de Saúde da Família, propondo a inclusão na equipe de saúde da família dos profissionais, de fisioterapia e de terapia ocupacional. Hoje, reconhecidamente, a presença do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional está cada vez mais forte, evidente e presente nos tratamentos de pessoas que foram acometidas por várias enfermidades, inclusive aquelas que passaram por cirurgias, então, e que ficam em casa e muitas vezes demandam esse serviço. E se você tiver na equipe de saúde da família a presença desses profissionais, eles poderão ter um atendimento domiciliar, orientado para fisioterapia, para outras atividades que possam ajudá-los na sua recuperação. Ainda segundo o parlamentar, a medida irá ajudar pacientes que necessitam de atenção especial. Às vezes, o trauma pós-cirúrgico exige uma atenção diferenciada para aquele paciente. E se a gente pudesse garantir que as equipes de saúde da família, no Brasil inteiro, contassem com esses profissionais, nós estaremos garantindo um atendimento ainda melhor para as pessoas que precisam do SUS em todo o Brasil. Como estamos diante de uma transmissão progressiva do coronavírus no Brasil, a partir de hoje, as agendas de cinema e cultural estão temporariamente suspensas a fim de evitar dicas em locais que aglomerem pessoas. Mas o repórter Michel Amorim traz uma novidade, tudo sobre as séries que estão chegando nos serviços de streaming. Confira só. Olá, hoje as minhas dicas vão ser um pouco diferentes. Isso por conta do coronavírus. Devido às orientações que devemos evitar lugares com muitas pessoas, como teatro, shows, cinema, shopping, as agendas cinema e cultural estão suspensas. Mas eu não vou te deixar na mão, tá? Porque eu separei filmes e séries de serviços de streaming. Então, confira aí. Na Netflix você pode conferir Carta ao Rei, uma série de fantasia em que o destino de um reino está nas mãos de um garoto que tem a missão de entregar uma mensagem secreta. Cabe a pessoas como nós fazer alguma coisa. Tem também a estreia da minissérie A Vida e a História de Madame C.J. Walker, a história da primeira mulher afro-americana a conquistar fama e fortuna com a criação do próprio império. A vencedora do Oscar, Octavia Spencer, é a protagonista da trama. Power. Damn, Sarah, how big you want to be? Big. Carnegie, Ford and Rockefeller put together. Já na Amazon Prime, tem Soltos em Floripa, que traz o maior clima de pegação e azaração. A série, no formato reality show, reúne 8 jovens de diferentes lugares do Brasil em uma casa da praia paradisíaca na cidade de Florianópolis. Numa jornada cheia de festas, brigas, dramas, diversão e relacionamentos. Gente, que delícia, porque ninguém me falou disso antes. Tem filme também. O Poço mostra uma prisão onde os detentos dos andares de baixo se alimentam com as sobras dos andares mais altos. Um homem luta para que todos recebam o suficiente. E essas foram as dicas de hoje. Na próxima semana tem muito mais. Tchau! Um dos aplicativos mais utilizados nos últimos anos, o Twitter, acaba de lançar uma nova função e escolheu o Brasil para testar. Conheça o Flits. Olá! O queridinho Twitter você já conhece.
Afinal, ele está na lista dos aplicativos mais baixados já há muitos anos. São mais de 330 milhões de usuários ativos e 500 milhões de tweets postados todos os dias. E para conquistar ainda mais a galera, o Twitter acaba de lançar uma nova função, o Fleets. Se liga na novidade. O novo recurso funciona no mesmo esquema que o Stories do Instagram. Você posta uma mensagem e ela desaparece depois de 24 horas. Os Fleets podem ser respondidos via mensagem direta, mas não tem curtidas nem retweets. Para postar um Fleet, é só clicar no ícone com a sua foto e o símbolo de mais que aparece no canto esquerdo. Você digita a mensagem e clica em Fleet. Pronto, seu pensamento já foi publicado. Dá também para publicar uma foto ou um vídeo, clicando neste ícone. Se quiser postar uma imagem da sua galeria, é só clicar no ícone da figura, e dá até para colocar uma legenda. Outra opção é escolher um GIF que te represente, e também publicar como Fleet. E você pode ver os Fleets dos seus amigos no topo da sua página inicial. O recurso ainda está em fase de teste e o Brasil foi o país escolhido para começar. Escreva o seu Fleet tweet e experimente. E claro, segue a gente nas redes sociais para saber de tudo. Eu volto com mais novidades. Até mais! E uma informação, o prefeito Jonas Donizete vai conceder uma entrevista coletiva hoje às 2h30 da tarde na prefeitura. Só é permitida a entrada de cinegrafistas. A TV Câmara Campinas transmite ao vivo. Então, a partir das 2h30 da tarde, continue aqui na TV Câmara Campinas para você assistir aí a entrevista com o prefeito Jonas Donizete, atualizando aí os casos de coronavírus na cidade. Tá certo? O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Às 10 horas da noite, você acompanha as principais notícias do dia. Boletim durante todo o dia na TV Câmara Campinas. E eu volto amanhã ao 12h30 ao vivo. Até lá. Tchau, tchau.